Boa noite, está no ar mais um painel regional aqui pela telinha da Rede Família de Televisão. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com Alfonso Aurim, ele que é sócio-diretor da Speedcast. Ele que é engenheiro, sócio fundador da Sociedade de Engenharia de Televisão 7, sócio-diretor da Speedcast, Teleporto de TV e também é aí muito conhecido nessa área de televisão, tem uma vasta experiência, né? Exagero. Primeiramente, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que você que está em casa talvez não tenha entendido o porquê que isso está acontecendo, né? Ou então não tenha a menor ideia do que vai fazer ainda, se é que você já não fez algumas adaptações aí que já tinham que ter sido feitas, Isso. né? A gente vai falar das parabólicas, aquelas antenas que a gente já conhece há muito e muito tempo. Bom, essas parabólicas, né, as tradicionais, elas vão parar de funcionar. Elas precisam ser alteradas, né? Exatamente. Quem não fez essa alteração, ainda aí tem algum tempinho, precisa correr aí até para não ficar sem o sinal. Tudo isso porque vem aí os sinais, né, digitais. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que essas parabólicas que a gente até então conhecíamos, elas vão deixar de funcionar. Ok. O que ocorre é assim, com o advento do 5G, né, eu acho que hoje, principalmente, né, nós já estamos com implantação em cidades de até 200 mil habitantes e a frequência desse novo 5G, ele fica bem no início da frequência das parabólicas, né? Mas assim, resumindo, as velhas antenas de tela, as velhas parabólicas que operam no que a gente chama de banda C vão ser interferidas. Então, existem cidades que ainda não começou a operar em 5G, essas ainda têm uma sobrevida, vamos dizer assim, mas a maioria delas vai sendo interferida e aí a alternativa é mudar para a banda KU. Quer dizer, então, para você aí, para a gente resumir para você que está em casa, a sua antena, o sinal, né, que você recebe aí na sua casa para assistir a TV, ela acaba interferindo, a que a gente chama de interferência mesmo, né? No sinal do 5G. Um sinal que a gente chama de agressor, né? Ele faz com que cada antena tem um amplificador de baixo ruído. E esse amplificador recebe o sinal de 5G e ele faz o que a gente chama de saturação, então você não recebe mais canal nenhum, né? Em resumo é isso. Fica aquele chuviscaiada toda na sua televisão, você não consegue mais conectar em canal algum, né? Por isso que você precisa fazer essa troca, porque daí com essa nova antena a gente tem aí então não acontece mais essa interferência, porque a gente fala de sinais diferentes, né? Isso, nós na nova antena, banda KU, muito similar com os DTHs que hoje operam, como Sky, Vivo, Claro, ela tem algumas vantagens, né? Primeiro, dimensão reduzida, né? Enquanto as antenas de tela tinham 2 metros, 3 metros de diâmetro, agora podemos receber com muita qualidade, com qualidade melhor do que a anterior, em 60 centímetros, né? Então, dimensões bem reduzidas e com a vantagem de que todos os sinais são HD digital. Na parabólica, nós ainda temos muitos canais analógicos, com chuvisco, com um outro fantasminha, com ruídos no áudio, né? E na banda KU, você tem uma série de vantagens, dentre elas, tamanho reduzido, melhor qualidade de áudio e vídeo. E a gente já desacostumou ao sinal analógico, né? Quando a gente recebe alguma imagem, é nítido, às vezes você não sabe identificar o que é que está estranho ali naquela imagem, mas é nítido aos nossos olhos, né? Quando você percebe a diferença da qualidade. Então, com essa troca aí, além de você ter a garantia de que você vai conseguir assistir a sua TV, o canal que você prefere, você também vai ter uma qualidade muito, mas muito melhor, tanto de som quanto de imagem. A gente está falando de qualidade digital, né? E o projeto do governo Siga Antenado vai instalar 10 milhões de novas parabólicas para beneficiar as pessoas que fazem parte do cadastro único, né? A gente sabe que muitas pessoas não têm condições, por exemplo, de fazer essa troca da antena por conta própria. A
A gente, inclusive, vai deixar aqui na tela o link para você que está em casa e se você tiver algum tipo de dúvida, é o sigaantenado.com.br. É só você acessar lá, aí lá tem tudo explicando como é que você faz, se você tem direito ou não a esse projeto do governo para fazer a troca da antena aí da sua casa, tá? sigaantenado.com.br. Bom, a gente falou agora de banda C, banda KU, e quem está em casa às vezes não sabe, né, o que é isso e muito menos qual é a diferença entre elas. Queria que você explicasse para a gente. Bem, a banda C, que é a das tradicionais antenas parabólicas, vamos chamar de antigas, né, elas vão ficando antigas, elas operam em uma frequência em torno de 4 GHz, de 3,7 a 4,2, tá? Imaginem como número uma grandeza, 3,7 a 4,2. Por que a banda KU não é interferida? Ela já opera em 12 GHz, né? De 11,7 a 12,75. Então, está muito distante. Você vê 4 para 12, você já não tem nenhum problema de interferência. Como se a gente tivesse ali uma estrada, né? Com várias faixas ali de rolamento. Aí quando você tem a banda C e a banda KU, elas trabalham em faixas diferentes, né? Que são sinais ali diferentes. Então uma acaba não interferindo da outra e a KU não recebe, não tem interferência do 5G, por exemplo, né? Ela é imune a esse tipo de interferência, né? Que ela está acima de 11, né? Ela está bem acima ali, né? Bem distante realmente de todas as outras vias que vão passando sinais, né? Que a gente nem imagina. Mas nesse espaço todo que a gente tem aqui, né? A gente tem várias transmissões, tem satélites e satélites emitindo sinal o tempo todo. E para não ter essa interferência, justamente, cada uma é que nem, se a gente imaginar o tráfego aéreo, por exemplo, né? Não tem estrada lá em cima, mas cada um tem ali a sua linha certinha. A altitude e a direção de voo para não haver colisão, né? Exatamente. E quando acontece isso no sinal, essa colisão, a gente tem a interferência que acaba aí atrapalhando, né? Às vezes até mesmo, né, a questão do tráfego aéreo, né? A gente fala às vezes de rádios piratas que trabalham em frequência que não são autorizadas. Isso é tudo muito sério, né? Então toda frequência tem ali o seu raio de limite, né, de onde começa, onde termina, para que cada um consiga então oferecer o melhor ali do seu produto, né? E com a chegada do 5G, algumas alterações precisaram ser feitas. Agora, quais são os canais que já estão sendo transmitidos pela KU? Olha, o banda KU, ele tem hoje 10 meses, vamos dizer, 10 para 11 meses que iniciamos, né, as primeiras transmissões. Já existem hoje 54 canais, né, gratuitos, né, isso é muito importante, né. Como você mencionou, a preocupação do governo era a continuidade, principalmente, você falou dos elegíveis. Elegível é todo aquele que demonstra que tem uma antena parabólica, que assiste TV aberta por parabólica e que é cadastro único, quer dizer. Então, se ele tiver no Bolsa Família, no programa do governo, ele é elegível, né? Então, quem, né, como a gente falou aqui para vocês no começo agora, quem não tiver aí ainda trocado a sua antena, como a gente falou, essa troca está acontecendo gradativamente por conta da chegada do 5G em alguns municípios, né? Não dá para se fazer tudo de uma vez e seria até inviável, né, para fazer essa troca toda de uma vez, porque apesar da gente não ver, isso exige uma ligação, tem todo um trabalho técnico que precisa ser feito, então tem aí também uma demanda de tempo. Então, se você ainda não trocou a sua antena, está preocupado aí, achando que de repente vai ficar sem TV, não é assim, tá? Acessa lá o Siga Antenado, que a gente já mostrou para vocês aqui, .com.br, tem todas as informações. Se você faz parte do Cadastro Único, você já vai ter o direito. Se você não faz parte do Cadastro Único, não tem nenhum benefício aí do governo, como Bolsa Família, por exemplo, aí essa troca tem que ser por conta própria. Isso, e só complementando a informação, né, quando eu falei 54 canais, são 54 canais que contemplam todas as redes abertas, canais religiosos, canais jornalísticos, mas o total de canais já chega agora a 96 canais. Por quê? Algo muito importante, a regionalização. Então,
você consegue, em todas as regiões, ter o canal local daquela região, né? Então você vai ter Record, SBT, Globo, porém da região. Né? Então é uma proteção de território que nós chamamos. Né? Então, por isso que às vezes a gente fala quase 100 canais, mas o seu receptor vai habilitar 54. Ele vai escolher o canal da região. Da região, que é muito importante, porque às vezes a gente recebe até algumas reclamações de que a pessoa não consegue, mas eu não consigo assistir o programa daqui, né, da minha cidade, eu ligo, não é daqui, né, às vezes é de outro estado, ou então é sempre da capital, nunca é o jornal local, né, que muitas vezes acontece por conta das parabólicas, né, as antigas, pegavam só as cabeças de rede, né, que a gente chama, e não as TVs locais, as afiliadas. Então agora, com esse novo trabalho que está sendo feito, né, não tem mais esse problema. Então a pessoa não tem que ficar procurando ali o local, essa questão, né, da regionalização, sim. E é muito importante, né? Como é um produto novo, vamos chamar assim, embora ele é oriundo da banda C, né, convencional, tudo aquilo que era problemático, que trazia algum tipo de dificuldades, foi resolvido agora em uma antena menor e com melhor qualidade, né? Que é a tendência da tecnologia, né? A gente vê hoje, por exemplo, os próprios computadores, né? Antigamente o primeiro computador era enorme, né? Hoje a gente tem na palma da nossa mão ali acesso, né? Cada vez menor e com mais qualidade. É a tendência aí da tecnologia. E você que está em casa, a gente nem imagina, né? Até a gente que trabalha aqui com TV tem acesso a todos os bastidores. Por trás disso, por trás desse bastidor que a gente vê todos os dias, tem todo um trabalho que é feito por pessoas, assim como o senhor Alfonso, que estudam e maneiras aí diversas de que esse sinal produzido aqui chegue aí na sua casa, né? E realmente é um trabalho minucioso, né? Minucioso, minucioso. Tudo tem que ser muito bem pensado. Desde, vamos dizer, o local, nós temos no caso a Speedcast, que é um teleporto onde sobem esses sinais, né? Então, tudo começa na forma de receber esses canais, né? Normalmente nós temos um circuito entre a emissora e o nosso teleporto, depois a potência necessária para atingir o satélite, né? Os satélites assim, todo mundo imagina, né? Alguma coisa lá no espaço, né? Mas na verdade tudo é ciência, ele fica exatamente 36 mil quilômetros, né? Claro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? É o que a gente chama de órbita geoestacionária, né? Então, tem toda uma ciência para a gente ter um bom resultado, né? Muito estudo, essa é a verdade, né? Por trás de tudo isso, para fazer você que está aí em casa nos assistindo agora, por exemplo, nos assistir ao vivo, né, de maneira imediata ali, ou então alguma outra programação que você queira assistir a hora que você quiser assistir, que você tiver acesso. Hoje a gente também tem essa possibilidade. Realmente aí a tecnologia favoreceu do nosso dia a dia. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, não sai daí não, porque na volta a gente continua falando desse assunto. Se você tiver alguma dúvida, preste bastante atenção que hoje a gente vai esclarecer tudo, tá? Porque essa antena parabólica, se você ainda tiver ela antiga, vai deixar de funcionar. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta e hoje aqui no nosso painel regional estamos recebendo Alfonso Aurim, ele que é sócio-diretor da Speedcast. Alfonso, a gente falava agora há pouco da banda KU, né? E você falava em teleportos, explicando um pouco melhor para a gente como é que isso funciona. O sinal vai daqui para lá e depois de lá para as casas. Quais são esses teleportos que estão habilitados, né, para fazer essas transmissões? Hoje, para operar em banda KU, nós temos 2 teleportos, né? Um deles é da própria Embratel, que fica em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e o outro é da empresa da Speedcast, né? Que é o teleporto, no qual eu sou diretor de engenharia e sócio. E
esses dois teleportos dividem essa função, né? Eu diria assim, nós somos livre escolha das emissoras, né? A emissora, claro que a emissora, como o nosso fica em São Paulo, é muito mais fácil receber um sinal aqui de São Paulo por circuitos, fibra ótica, e alguns, por proximidade do Rio, optam por operar. Mas é assim, a nível de tecnologia, nós temos que operar exatamente iguais, né? Exatamente iguais. Temos que manter o que a gente chama de SLA, ou seja, o nível de confiabilidade igual, né? Tem toda ali uma... O teleporto, como o nome já diz, né, é como se fosse um porto, né? Ele é responsável por entregar o sinal de antenas normalmente de grandes dimensões, né? Nós operamos com antenas de 7,6 metros, né? E ela tem a potência suficiente para que esse sinal viaje até 36 mil quilômetros e de lá seja retransmitido, né? O satélite é um repetidor, né? O que chega até ele, aí sim, ele tem uma iluminação de todo o território nacional. Isso é importante, né? Então nós podemos levar a banda KU a Manaus, Roraima, enfim, todo o território, né? Com a mesma intensidade. É como aquela brincadeirinha que a gente fazia às vezes, né, que irritava algumas pessoas com o espelho, às vezes na luzinha, né, que a gente ficava ali com o espelho para receber a luz do sol ou qualquer outra luz e refletir ela no outro ponto, né? O satélite faz mais ou menos esse trabalho, né? Ele recebe essa mensagem, né, esse sinal, e aí como ele está lá em cima, tem toda essa visão, ele acaba espalhando mesmo, né, como várias linhas ali saindo do mesmo satélite para atingir as residências. Né? Isso, ele tem uma antena de recepção, né? Vamos dizer assim, estou resumindo, são várias, mas essa antena recebe, no nosso caso, nós agrupamos de 18 em 18 canais. Então nós colocamos no que a gente chama de portadora, né? Vamos fazer uma analogia, imagine um tubo e água. Na água estão os 18 canais e o tubo é o caminho que vai levar até o satélite. Esses 18 canais vão viajar à velocidade da luz, né? É importante dizer a velocidade da luz, porque isso faz, se você fizer uma conta rápida, o sinal vai levar 100 milissegundos para subir e mais 100 milissegundos para descer, enfim. Você vai ter aí um delay natural, mas a antena de descida, ela já é como se fosse um refletor mais aberto. A de recepção é um refletor mais fechado, então eu preciso apontar muito bem para esse satélite. Agora, a de transmissão para o território nacional, ela é um refletor com a luz bem aberta e ilumina todo o território nacional. E é muito impressionante, né? Por mais que a gente fale da tecnologia, pelo menos eu fico impressionada, né? A cada tempo que passa, com a chegada do 5G, a velocidade que as coisas acontecem. Às vezes a gente está aqui, né? Por exemplo, nós estamos aqui em Campinas, temos pessoas nos assistindo de várias cidades aqui da nossa região e até de outros estados. E essas pessoas recebem praticamente imediatamente, com meio segundo, né, de delay, que é o atraso, né, que a gente usa aqui na TV, quando a gente fala, está um pouquinho atrasado, é o tal do delay. Às vezes você está assistindo em casa, aí uma observação para você entender o que é esse atraso. Muitas vezes isso acontece na entrada ao vivo, né, do repórter ali, o apresentador está falando, que aí é outra coisa, não é por satélite, é por telefone que você recebe ali o retorno do estúdio, e aí você vê que o repórter ali dá uma balançada na cabeça, ele está ouvindo um pouquinho de atraso, né, você em casa já ouviu, é coisa de meio segundo, é imperceptível para quem está em casa esse tempo de transmissão que leva o sinal chegar até a recepção do satélite e depois para casa das pessoas. É muito rápido, né? É muito rápido, né? Às vezes as pessoas notam, mas não entendem que às vezes o apresentador chama o repórter, né? E aí corta para ele e você vê ele quieto, né? Você fala, pô, ele não vai entrar, ele não vai entrar. Aqui não chegou, o áudio não chegou até ele. Vai chegar um pouquinho depois, aí ele fala, né? Mas tudo isso é produto do que a gente chama velocidade de propagação, né? Então, a velocidade da luz, né, é 300 mil quilômetros por segundo, né? Parece... muito rápido. Mas é assim,
O satélite está lá a 36 mil quilômetros, né? Então, aí você tem que fazer uma conta para saber quanto tempo vai levar até lá. É muita engenharia, gente. É só quem realmente estuda essa área ali, afinco, para saber como é que tudo isso funciona ali na prática, né? Agora, de que forma, a gente está falando de televisão, de que forma a educação pode ser beneficiada pelo Speedcast? É assim, a aplicação, né, da banda KU, hoje ela está muito mais para complementar a cobertura dos canais, né? Eu diria assim, hoje ela é uma aliada, porque não é todo local. A gente tem no Brasil o que a gente chama de Brasil profundo, né? O Brasil profundo são regiões que é muito difícil as grandes redes mesmo manterem retransmissoras, né? Então o KU é complementar. Então ele vai levar cultura, folclore, educação também, né? Hoje é muito mais tranquilo criar, mesmo, né? Vamos lembrar um pouquinho aqui de telecurso, segundo grau, tal. Quer dizer, hoje nós temos como ter uma amplitude nacional de um projeto, né? Algo que chegue com qualidade, né? Facilita, né, a chegada da informação. E a gente sabe que a informação é tudo, né? Informação ganha guerra, informação nos salva, né? A gente viu isso na pandemia, como é que foi o começo ali, né, da propagação do vírus, ninguém sabia muita coisa, a gente se sentiu perdido. Conforme a informação foi chegando de como a gente deveria fazer, as coisas começaram a ficar mais esclarecidas, né? Então, a informação realmente faz toda a diferença. E quando a gente fala em televisão, a gente não está falando só em entretenimento. A gente está falando em informação de notícia, está falando, por exemplo, em programas educativos, né, como a gente tem em alguns canais, né, na nossa imprensa brasileira, que leva realmente a possibilidade de pessoas que não teriam condições de sair ali, de aldeias, por exemplo, ou cidades pequenininhas, né, no interior ali, a pessoa não tem como sair, mas recebendo esse sinal em casa, ela consegue ter uma noção de que o mundo é muito além daquilo ali que ela vive, né? Não tem dúvida. Nós temos comunidades, principalmente na região amazônica, no Acre, que muitas aldeias ou pequenos povoados dispõem de um grupo gerador e o que eles têm de contato com o resto do mundo, vamos dizer assim, é a telinha, é a televisão, né? Então, hoje, eu diria assim, para colocar um sisteminha KU numa aldeia dessas é muito simples, é muito simples. Uma instalação muito rápida aí de meia hora, uma hora para fixar a antena e tal, você já passa a ter esse contato, né, com a humanidade, que eles é difícil, né, imaginar que esses locais, diferente de nós aqui, no celular você tem toda a informação que necessita, né? Lá é muito difícil, lá não chega fibra ótica, não chega TV pelo ar, então isso é como uma mágica, né? Você coloca essa anteninha, banda KU, o que fazia antes com a antena de tela, né, com a banda C, só que de novo, agora com muita qualidade. Ele vai ter a mesma qualidade que as capitais, a mesma qualidade, né? Isso é bom demais, né? Saber que as pessoas estão em casa recebendo aí esse sinal com qualidade, tanto de áudio quanto de imagem aí, e conseguem também ter informação desse mundo externo, né? Porque, como a gente falou, às vezes essas comunidades, a única coisa que elas conhecem do mundo é o que elas enxergam com os próprios olhos, né? Ao redor deles. Não conseguem sair dali e aí, imagina, um programa de educação de agricultura, por exemplo, pode mudar a vida de uma comunidade. Não tem dúvida. Né? E aí você tira, às vezes, até as pessoas da miséria com isso, né? Pessoas que não sabem como produzir ou melhorar a produção, levando a informação através da televisão, que é uma magia. Eu sou suspeita para falar. Não, nós somos o senhor também, por né? isso, né? Que tem aí, como a gente falou, uma vasta experiência, começou a trabalhar
com um dos ícones da televisão brasileira, né? Grande mestre Silvio Santos. Então a gente está falando aqui com uma pessoa que entende, aliás, eu acho que é a pessoa que mais entende de televisão, né? Acho que tem melhores, sim. Mas na parte da engenharia, né, de todo esse desenvolvimento, se a gente olhar para trás como que a TV evoluiu, né, para chegar hoje até a banda KU, foi uma evolução passo a passo, né? Se a gente lembrar da primeira transmissão lá atrás, muita coisa mudou, né? Não tem dúvida. Eu digo assim, né? Se eu voltar no tempo, né, que não existiam canais digitais, vamos falar só dos canais, nós assistimos em VHF, né? Depois digital passou para o UHF, né? Mas aquele sinal analógico era muito frustrante para os engenheiros, para os técnicos, porque nós tínhamos as câmeras no estúdio. E dentro desse universo de estúdio, da nossa monitoração, o sinal era muito bom, embora analógico era muito bom. A grande dificuldade é levar um sinal analógico até a residência. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Tudo inseria o que a gente chama de perdas. Então, o micro-ondas que nós tínhamos entre o estúdio e o transmissor, né, a área de transmissão, inseria uma perda. Aí a transmissão analógica outra. E aí em VHF terrível. Tinha o fantasma, o famoso fantasma, o chuvisco, né? Hoje, isso mudou de tal maneira que nós conseguimos o mesmo sinal que nós estamos vendo aqui no nosso retorno, ele chega em casa. Isso é gratificante, porque aí fica o trabalho da boa iluminação, da boa câmera, né? Da cenografia, mas isso chega em casa. Né? Tudo fica fiel, né? Como realmente acontece. Hoje é fiel. Bom, esse é um assunto maravilhoso, delicioso, e que a gente ficaria aqui várias horas conversando, ainda mais com o senhor Alfonso, né? Como eu disse aqui, é uma pessoa que tem uma experiência aí, né? Uma vasta experiência em TV. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando aqui no nosso painel regional. Eu queria aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem para agradecer. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui, nos ensinar um pouquinho mais a respeito de banda C, banda KU, tirar todas as dúvidas de quem está em casa nesse momento que o país vive de transição. Tá, eu que agradeço muito por essa oportunidade. Eu acho que passar essa informação é uma tarefa nossa também, né? Porque a tecnologia ela não pode ficar trancada no nosso laboratório, né? Eu sempre adorei trabalhar em bancada, fazer projetos, mas o bacana é isso, é passar a tecnologia, né? Isso, informações dela, né? É isso. Passar tecnologia e deixando um legado aí maravilhoso. Muito obrigada, viu? Até pelo seu trabalho aí que você exerce, que acaba aí facilitando a vida de tantos e tantos e tantos brasileiros, principalmente nossos aqui, né, profissionais da comunicação. Com certeza. Obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço. Você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que você tenha aí absorvido todas essas informações e tirado todas as dúvidas a respeito dessa transição das parabólicas para as novas parabólicas digitais. Um grande abraço, eu espero você no próximo painel regional. Até lá!